E aí eu lembro que Camila Anderson me falou sobre a infância missionária, e ela me convidou para fazer parte da Era infância um missionária. movimento, é? Não É sei. um movimento da Igreja Universal, né? Faz parte das Pontifícias Obras Missionárias, é diretamente ligado ao Vaticano. Aham. É uma ideia linda, e eu acho que a gente precisa recuperar isso na igreja e nas paróquias. A ideia da infância missionária, como o próprio nome diz, é criança evangelizando criança. Que Então, não maravilha. pode participar, pelo menos na minha época, não podia participar de maneira nenhuma de 14 anos em diante. Tinha que ser até os 14 anos de idade. E qual é a ideia? É uma criança falando de Jesus Cristo para outra Outra criança. criança. Que Não maravilha. pode ter Nunca nem ouvi adulto. falar. Pois é, e é uma pena, porque eu, por exemplo, eu comecei a infância missionária com 9 anos de idade e fui até os 14 anos de idade. E é uma experiência, é uma experiência para mim que dividiu profundamente a minha vivência de fé, de igreja, porque aí sim, a infância missionária não era dentro da cidade, era num lugar mais afastado de São Caetano, uma comunidade pobre. Não Aham. posso dizer rural, ainda era nas imediações da cidade, mas era uma coisa mais afastada, não tinha saneamento básico. Minha prima tinha uma casa perto dessa localidade, e aí ela me convidou, e me convidou para fazer a infância missionária nesse lugar. Anderson, para mim foi, primeiro, a primeira experiência que eu tive com a pobreza, né? Graças a Sim. Deus, a minha família sempre teve uma condição boa, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, eu fui um grande privilegiado, sempre tive uma educação muito boa e todas as oportunidades e tal. Então eu vivia naquela bolha que Sei. talvez alguns dos que estão nos assistindo hoje vivam também. Aham. Inclusive, talvez a bolha, muitas vezes, não é nem somente financeira, é a bolha da internet, né? Todo mundo fica... Às vezes algumas pessoas acham É que a realidade verdade. se resume ao que a gente vê nas redes sociais, né? Aquela bolha lá. E eu não conhecia pobreza, né? Não conhecia pobreza, não conhecia criança sem ter o que vestir, sem ter o que comer. Aquilo era uma realidade muito distante para mim. E a gente foi fazer a infância missionária justamente nessa localidade. E como é Então, que foi esse íamos... contato teu com... Pois é isso. É muito interessante perceber e é bonito perceber como o caminho de Deus, como Deus vai construindo o caminho da gente pensando a longo prazo. Porque hoje a comunidade dos viventes tem uma casa chamada Casa Vincular, que trabalha justamente com pessoas em situação de rua e Aham. vulnerabilidade social. E hoje eu penso, Certo. meu Deus, o que eu faço hoje, Deus tinha plantado lá quando eu tinha 9 anos de idade. Entendi. É muito Entendi. interessante você ir percebendo a teia da sua vida, como Deus realmente vai construindo todas as E vai coisas no trabalhando, projeto mas... dele, Aham. né? Na realidade dele. Então, dos 9 aos 14 anos de idade, eu participava da infância missionária. Nós saíamos de São... É lindo lembrar disso, porque a gente ia a pé da casa da gente até esse lugar mais afastado. Eu acho que eram 3 quilômetros ou 5 quilômetros da minha casa para lá. Dá uma andadinha Era uma andada. razoável. Você imagina uma criança de 9 anos de idade fazendo um percurso de 4 quilômetros a pé, de um lado para o Por outro. livre, Lembre, eu estou espontânea falando de São vontade. Caetano, na época de verão. É um sol de matar a pessoa. E aquilo me preenchia. Aquilo me preenchia, aquilo... Lembro, por exemplo, que era dia de sábado. Sábado em cidade de interior é o mesmo que feira, né? A Aham. feira na rua geralmente é no sábado. E aí eu lembro que eu e minha prima muitas vezes passávamos num lugar na frente de um armazém onde tinha umas carroças de burro fazendo o transporte de feira. E a gente pegava às vezes carona nessas carroças de burro para chegar no lugar. Muitas Aham. vezes, inclusive, eu levava queda da carroça de burro, me estribuchava no Eita. chão, era uma confusão danada. Mas é isso, veja, com 9 anos de idade, isso me preenchia. Né? Veja que esse universo de igreja, de fé, de espiritualidade, permeou a minha vida com Sempre teve Deus desde presente. pequeno. Sempre teve presente, Desde né? pequeno, né? E aí, nesse momento, na infância missionária, eu aprendi, primeiro, a estar atento e a ser sensível à dor do outro. Depois, compreender que Jesus Cristo tinha e tem um, uma prioridade com essas pessoas. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus veio para os que sofrem. Uhum. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para... E sofrem, sofredores e pobres aqui, nos mais variados sentidos. Claro, naquele contexto, era uma pobreza muito material. Mas hoje as pobrezas são muitas. Né? Vários, São diversas verdade. pobrezas.
Então, primeiro, essa sensibilidade ao sofrimento do outro, depois perceber que Jesus tem uma prioridade com aquelas pessoas, depois perceber, e agradeço muito isso a Deus, sentir desde pequeno que eu poderia me realizar realizando o outro. Eu poderia ser feliz fazendo o outro feliz. Poderia ser feliz. É bonito você perceber quando criança, e a gente precisa, como você disse, né, falar da infância missionária, porque, para mim, a experiência de Jesus me preenche, ela nasceu quando eu era criança. E ela nasceu quando eu falava de Jesus Cristo. Porque como eu era um missionário, né, uma criança missionária, como eu falava sobre Jesus a outras crianças, aquilo me preenchia, aquilo me encantava, aquilo me deixava feliz. Aí eu voltava para casa e colocava o rodo nos braços e ficava Ia ser brincando de Jesus de Jesus novo. crucificado. Então, enfim, desde pequeno, essa foi a minha experiência de fé.